Boa noite a todos. Estamos hoje no dia 13 de agosto de 2025. Estamos no encontro de número 30 do NEP Brasília. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre a pluralidade dos mundos habitados, certo? Vamos iniciar nosso estudo da noite fazendo uma leitura, como sempre nós fazemos. Esse aqui, compartilhar. Esse aqui. Fecha. Uhum. Por que não abre? Por que você não abre? Tela cheia. Tela inteira. Pronto. Esse artigo, né, essa passagem que eu separei hoje, foi escrita por Emmanuel no livro Moradias de Luz, de autores diversos. Confesso a você que às vezes chegam, né, pelo NetSearch tantos livros que eu até mesmo nem conhecia esse, Moradias de Luz. E lá no prefácio tem um texto muito interessante falando sobre as muitas moradas na casa do Pai. Então vamos lá. Ele não está na íntegra, porque ele é longo. Tirei um trechinho do centro. Certa vez, disse o Divino Mestre: existem muitas moradas na casa de meu Pai. Certamente, Jesus se referia à imensidão do universo e às residências do homem. No entanto, é natural respeitar-lhe a palavra em sentido amplo. Cada criatura humana, a rigor, reside em espírito nos seus próprios pensamentos. Essa é uma frase importante. Cada criatura humana, a rigor, reside em espírito em seus próprios pensamentos. Sem dúvida, encontramos amigos dos mais diversos matizes em toda parte, desde os palácios, mansões, aos barrancos, choças, em que as criaturas partilham da riqueza ou da penúria conhecidas no mundo. É razoável, porém, ponderar que os chamados ricos e pobres residem mentalmente no contexto das ideias que alimentam diante da vida. Se alguns se regozijam com a posse transitória do ouro, outros gemem sobre o peso de tarefas sacrificiais. Lamentamos o ressentimento de numerosos companheiros segregados com privações e necessidades. Embora as muitas exceções existentes no assunto, e, igualmente, lastimamos a indiferença de muitos ante o sofrimento das vítimas da penúria da vida material, como se essa penúria não existisse, reclamando de nossa parte essa ou aquela migalha do nosso socorro e solidariedade. Encontramos, pois, cada pessoa morando na casa mental dos pensamentos que irradia. Na criação do Supremo Pai existem muitas moradas. Compete-nos agir e servir para que todos os moradores se unam na compreensão e no entendimento, para que a terra não mais possua gaiolas de egoísmo, cárceres de ódio, a impedirem, nos caminhos da evolução, a nossa integração na vitória da paz e do amor. Cumpre-nos, assim, reconhecer que todo espírito mora no que pensa e se classifica no que faz. Esse é muito importante. Reconhecer que todo espírito mora no que pensa
e se classifica no que faz. Nesse critério, peçamos a Jesus, cujos ensinamentos constituem verdadeira moradia da luz espiritual, nos acolha, a fim de que saibamos ser discípulos fiéis dele, nosso Mestre e Senhor, em todos os tópicos da vida, para que a nossa mente brilhe por moradia luminosa agora e sempre. Emmanuel. Achei esse texto assim lindíssimo, lindíssimo. Então vamos dar início aos nossos trabalhos, elevando os nossos pensamentos ao alto, pensando em Jesus, nosso mestre, nosso guia, que tantos ensinamentos nos trouxe, clareando a nossa jornada, clareando os nossos pensamentos, para que possamos ter, Senhor, nessa encarnação, proveitos, benefícios, virtudes, para que possamos verdadeiramente estar caminhando em direção a Jesus. Permita, Senhor, que nesse estudo da noite possamos, então, alimentar o nosso coração de boas palavras, de boas vivências, de reflexões, para que possamos, né, utilizar esses pensamentos durante toda a semana. E assim vamos dar início ao estudo da noite. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Hum. Muito bem, João. Como que nós vamos fazer hoje? É, Como que nós vamos fazer hoje? Vou propor seu- uma coisa para vocês. certo. Vamos tentar. O Xaxá, semana passada, explicou muito bem a questão doutrinária da pluralidade das existências em mundos materiais. A gente precisa ter em mente o seguinte: Kardec pega o versículo de João 14, 2, para justificar a pluralidade dos mundos habitados, né? E a doutrina ensina para a gente que todo mundo é habitado. A doutrina ensina para a gente que o universo, tudo que existe, é composto de Deus, espírito e matéria, e permeando o fluido cósmico universal. Tudo. Onde há matéria, e aí a doutrina dos espíritos também nos ensina que a matéria existe para que o espírito se manifeste. Onde há matéria, tem pelo menos algum espírito, algum tipo de classe espiritual cuidando daquela matéria. A matéria não pode existir, segundo a doutrina dos espíritos, sem a tutela, o cuidado de algum espírito. Certo? E aí, então, onde houver planetas, independente das dimensões, e aí o maior desafio para nós espíritas, muito provavelmente é esse, entender que aquilo em que nós existimos e nos percebemos é uma das dimensões possíveis da criação divina. Eu acho que é a maior dificuldade que a gente tem hoje. Por quê? A gente olha e fala assim, Saturno não tem vida. Tem. Não na dimensão que a gente coabita, mas em outras dimensões tem. Urano não tem vida. Tem. Em outras dimensões. Não, não existe matéria que não tenha íntima relação com o princípio espiritual. Então, onde tem matéria, em qualquer dimensão, vai ter um espiritual. Então, a casa de meu pai tem muitas moradas, né? Apesar de Kardec ser genial em ter pego exatamente esse versículo para explicar essa ideia da pluralidade dos mundos habitáveis, né? Ela hoje, para nós, e aí eu vou usar um preceito kardeciano, Kardec deixa muito claro que a ciência avançando, o pensamento espírita deve avançar paralelamente, né, contiguamente, unamente com a ciência. Hoje, talvez, o maior desafio que a gente tem de reler esse versículo bíblico dentro da doutrina espírita é entender que ele fala muito mais do que só de mundos habitados. E aí eu queria propor a vocês, para a gente lançar um olhar a mais, um olhar complementar. Não queria, vou tentar não repetir o que o Xaxá já ensinou brilhantemente na semana passada, até porque, além de ser uma redundância, seria até uma desonestidade da minha parte,
mas eu queria chamar vocês para a gente começar a pensar um pouco diferente disso. Tentar ampliar o nosso olhar doutrinário espírita para aquilo que a ciência já nos fala mais sobre isso. E para a gente começar, eu queria só, se vocês permitirem, logicamente, né? Se vocês concordarem com o que eu estou pretendendo fazer, e fiquem à vontade, a qualquer momento vocês podem falar, João, eu não quero fazer assim não, eu quero fazer de outra forma. Até porque o segundo encontro nosso, né, o primeiro encontro com o Xaxá, é para ele ensinar para a gente. O segundo é para que a gente debata o que a gente aprendeu com o Xaxá. Então, fiquem à vontade para mudar os rumos dessa proposta na hora que vocês entenderem. Mas se Tem vocês que abrir, concordarem, pode quer abrir falar. tem que abrir a passagem? Eu queria dar uma recontextualizada na passagem de João. Por quê? Para a gente entender um pouco mais profundamente o contexto em que Jesus falou isso. Certo? Porque, como a gente já parte do versículo atrelado ao ensinamento doutrinário de Kardec, isso é um pouco reducionista para a gente completar essa proposta de entender o a mais. Porque o contexto em que Jesus falou isso é um contexto bem mais complexo e bem mais específico do que só falar de moradas, de planos, de planetas habitáveis, né? Se vocês pegarem essa história, o versículo 14.2, onde Eu João posso abrir fala... aqui. Eu posso abrir Pode, aqui. fica à Vou vontade. abrir. Se quiser, eu posso compartilhar daqui também, fica à Então vontade. pode compartilhar. Mas Aqui, eu ó. coloquei de 1 a 6, né? Pelo menos. Aqui, deixa eu achar o NepSearch aqui, ó. Ah, tá joia. Tô Perfeito. aqui. Deixa eu voltar lá no capítulo todo de João. Aqui, ó. Essa conversa de Jesus, ela começa, na verdade, lá no capítulo 13, no finalzinho do capítulo 13. Eu vou abrir aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Deixa eu colocar aqui, compartilhar com vocês. Tem 250 abas abertas, então até eu achar onde é que está a aba que eu quero compartilhar. Uhum. Está aqui, achei. Vamos lá. E ainda fica essa barrinha aqui, que atrapalha sobremaneira. Trabalho. Deixa eu baixar essa barrinha aqui, jogar ela para um outro Para canto. cima, né? Melhor. Vou jogar ela para o cantinho aqui. Vocês estão vendo o compartilhamento da tela do NepSearch? Aham. Então, lá no fim, para vocês entenderem onde eu quero chegar, lá no fim, quando Jesus, primeiro, né, ele vai predizer que Judas vai trair. Isso aqui são os momentos finais, né? Do capítulo 12 em diante, né, Jesus termina o capítulo 12 glorificando o Filho do Homem, e aí ele já começa o capítulo 13 lavando os pés dos discípulos, já na cerimônia pascal da última ceia, onde dali por diante começa a fase martirizante dele. Lá no final do 13, vocês vão ver que deixou chato, está lá no 33. Ele começa ali, ó, no 31, um novo mandamento eu vos dou, que amei-vos uns aos outros. Aqui, ó. Aqui, ó. 33, finalzinho do versículo 33. Como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Vou-lo digo também agora um novo mandamento, que vos ameis, como eu vos ameis, os meus discípulos serão conhecidos por muitos os amarem e tal. Aí Pedro, 13:36, Pedro falou assim, Senhor, para onde vais? Aqui, ó. Uhum. Pedro já tinha sacado o que ia acontecer com Jesus e fala, para onde vais? Aí Jesus respondeu, olha, para onde eu vou você não pode ir agora, mas depois você vai. Jesus está falando o quê? Só do martírio dele? Só da crucificação, da crucifixão? Está falando para o ambiente espiritual para onde ele ia, que Pedro ainda não era evoluído espiritualmente suficiente para compartilhar o local, a morada do Pai para onde Jesus iria? Aí disse Pedro, não, porque para onde o Senhor for, vou seguir o Senhor, vou seguir, por você eu darei minha vida. E aí Jesus fala, você vai dar por mim a sua vida, Pedro? Pois então eu vou te falar em verdade. Não cantará o galo hoje, o galho não vai cantar sem que você me negue 3 vezes. Esse é o contexto. E aí, Jesus começa o capítulo 14, ele deu essa rasteira, ele deu essa invertida, como se fala aqui na minha terra, em Pedro. Pedro deve ter ficado, como assim?
tomou esse puxão de orelha, e aí o capítulo 14 começa com Jesus explicando para Pedro por que ele puxou a orelha. Não se turbe o vosso coração. E é muito legal quando a gente pega e vai estudar, entender o grego originário relacionado a isso. Por quê? Deixa eu botar aqui as anotações para vocês entenderem. Está escrito, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim também. Então, ó, mudou a tela aí para vocês? Mudou. Ótimo, beleza. É isso mesmo que eu queria. Presta bem atenção no que quer dizer isso. E aí vocês vão começar a entender o sentido ampliado da ideia. No grego originário, tarasento imon que cardia. Tarassos é um verbo que quer dizer, latinizadamente, perturbar, agitar-se. Mas o sentido dele na raiz conceitual grega é qualquer forma de agitamento psíquico, perturbação psíquica, social, física. E no sentido teológico grego do primeiro século do cristianismo, é qualquer tipo de agitação psicológica, afetiva, daquela que somente Jesus pode acalmar ou redirecionar. Por isso que ele fala, não se perturbe, não se turve, em algumas traduções, mas não se agite. O sentido literal é não se agite o seu coração. Crede em Deus e crede em mim também. Não se agite, porque eu vou resolver essa sua questão. Pedro deve ter ficado bastante perturbado com a fala de Jesus. Não vai cantar o galo sem você me negar 3 vezes, você não vai dar sua vida por mim, é nada. Vocês conseguem imaginar como é que Pedro ficou perturbado? E Jesus falou, não se agite, porque essa agitação sua eu vou dar jeito. Não se agite o quê? O seu coração, cardia, do grego. Só que cardia, tanto para o grego quanto para a cultura hebraica, não tem nada a ver com coração. 800 vezes o termo cardia aparece nas Escrituras, aparece na Bíblia. Em todas as 800 vezes que aparece a palavra cardia, nenhuma delas se refere à bomba física. Por quê? Tanto para os gregos quanto para os hebreus, cardia quer dizer o centro afetivo do ser, o centro do entendimento, do discernimento, do desejo volitivo e do discernimento moral. Ou seja, para o grego, assim como para o hebreu, para os povos do Oriente, os povos orientais antigos, cardia simbolizava o espírito. Então é como se Jesus fosse assim, Pedro, não perturbe o seu espírito. Confia em Deus, confie em mim também. Pistelte, confiar. Pistelte vem da mesma raiz de pistes, pistes, que é fé. Confiar. E Agostinho ensina para a gente que fé é confiar no que você acredita. Então Jesus está falando assim, Pedro, eu te disse isso, mas não se perturbe o seu espírito, não deixe o seu espírito se agitar, não entre em crise psíquica com o que eu te falei. Acredita em Deus, acredita em mim também. Aí ele introduz a ideia. Oi que tu patros mo, a casa do meu pai, a casa do meu pai. E aí que a cabeça de vocês vai dar um nó. Por quê? Oi que tu patros mo, a casa de meu pai, oi que tu patros é uma palavra grega, é uma flexão, uma palavra não, desculpa, gente. É uma junção de palavras, né? É uma locução grega que tem um significado próprio hebraico. É o Beit Araf, casa do pai, está aqui embaixo. Ó. Bait, que é morada no hebraico, nunca aparece 2.000 vezes na Taná, na Bíblia hebraica. Geralmente é traduzida para 95% das vezes é traduzida na Septuaginta para oikea, a ideia grega de residência, de local onde você se fixa. Mas bait, do hebraico, não quer dizer só isso. Bait é a sua identificação, o agrupamento cultural ao qual você pertence. A casa de Jacó será abençoada.
Quando Deus pediu para Noé construir a arca, ele falou: Noé, constrói a arca porque tua casa prevalecerá. Está lá, Baík, não é a sua Baík que vai prevalecer. A casa não é um local físico e também não é um lugar metafísico de habitação somente. E aí, como existe uma palavra hebraica específica para a casa do Pai, que é Bait Av, a gente vai pegar e entender isso. Porque não ele está falando, sequer está falando de planeta. Se você for pegar, se você realmente for pegar a raiz conceitual da palavra, você vai ver que ele não está falando, Jesus não estaria falando de planeta. Logicamente, que a gente aprende, a sabedoria bíblica nos ensina, que nenhuma interpretação das escrituras nenhuma letra das escrituras é de particular interpretação. Pedro ensina isso na primeira carta dele para a gente. Nenhuma letra das escrituras é de particular interpretação. Então, Kardec estava errado em falar isso, João? Não, de maneira nenhuma. O gancho perfeito para a ideia que ele queria exemplificar. Mas aí, como nós somos nepianos, a gente também não pode parar nisso. E a minha proposta é justamente essa. É entender um pouco mais aprofundadamente outros sentidos que também são legítimos de serem entendidos nas palavras de Jesus. Até porque, a gente não pode esquecer, Jesus escolheu ser judeu e falava para um povo judeu. Então, nada mais justo do que ele respeitar conceitualmente as ideias culturais daquela gente para a qual ele falava. A sabedoria do Cristo tem bilhões de anos acumulados. A gente aqui está tentando levantar só um outro véu, ou levantar o véu um pouco além do que já nos foi dito até agora, e de que maneira nenhuma está errado. Tudo que foi dito até agora de matéria doutrinária está corretíssimo. Eu só estou propondo a gente ir um pouco mais além. A palavra hebraica beata é casa do Pai. Literalmente, a tradução literal é a casa do Pai. Ou seja, quando Jesus, lá no grego, está traduzido como oikatou patros, na verdade, se fosse na língua originária, Jesus teria falado beata, que quer dizer o quê? A identidade, o local de onde pertence. E qual é a identidade de Deus? Qual é o pertencimento de Deus? Kardec dá essa resposta para a gente lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 2. A casa do Pai é o universo. A criação, a identidade de Deus é a criação dele. A casa do Pai é o universo. É tudo que existe. Mas o que é Deus? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Então, se Deus fosse algo que pudesse ser compreensível para nós, Deus seria espírito. Lógico, Deus não é somente espírito. Mas a partir do momento que a resposta número 1 do Livro dos Espíritos é Deus é inteligência suprema, e depois, doutrinariamente, o Espírito da Verdade nos ensina que nós, espíritos, somos princípio inteligente, então, para nós, dentro do nosso escopo de entendimento, Deus, se tivesse que ser algo para que a gente entendesse, seria espírito. Então, a casa do espírito é todo o universo. E eu vou repetir algo que eu já falei antes. A doutrina dos espíritos ensina para a gente. Tudo que existe, se eu não me engano, está lá na 55. Me ajuda aí, Denise, que eu esqueci o número da questão. Se eu não me engano, está na 55. O universo inteiro é formado por Deus, espírito e matéria. Então, quando Jesus fala de Baikatav, a casa do Pai, ele está falando de quê? Deus, espírito e matéria. É muito além dos mundos habitados. E trazendo na contextualização lá do início da fala de Pedro, por que Jesus está dizendo isso, principalmente para Pedro? Pedro, não se turbe seu vosso, não, sabe, seu centro psíquico, seu espírito, não agita ele. Creia em mim e creia em Deus e creia em mim também. A criação de Deus, aquilo que te identifica com o Pai, a descendência, a identificação, o legado, para os judeus, inclusive, Bait tem a ver com promessa, com a aliança, algo que carrega o peso da aliança. Lembra da aliança de Deus com os judeus?
Vocês são meu povo eleito. Mantenham-se santos pela obediência da lei, que eu manterei a promessa da aliança. Aliança de quê? Que vocês serão meu povo eleito, o povo escolhido por Deus. Então, Jesus está falando com Pedro, Pedro, não agita o seu espírito. Por quê? A tua identidade com o Pai, você é da casa do Pai, a descendência do Pai, o legado do Pai, Monai, Polai, Exim, tem muitas moradas. Só que morada, Monai, não é só, assim como Bait, casa, não é moradia física e também não é só uma moradia, uma estadia metafísica, né? Mait vem de moné, permanecer. Você vai permanecer na descendência do meu pai, Pedro, mesmo me negando 3 vezes. Por quê? Porque você é da casa de meu pai. Agora vamos dar uma olhadinha em como que isso é no léxico temático, ou seja, como que o judeu da época de Jesus enxergava essa expressão monai, esse grego monai, vem de qual ideia hebraica? No Evangelho de João, a palavra denota tanto um lugar preparado na casa do Pai, quanto a habitação de Deus no crente. Por quê? Coração, a ideia de coração, cardia, grego, que reflete a ideia no hebraico de centro afetivo, educativo, cognitivo, de aprendizado, de entendimento, de discernimento, de sabedoria, de afeto, de moralidade, é o espírito. Então, a casa de meu pai, Jesus poderia estar falando, inclusive, do espírito de Pedro, ou o espírito que Pedro era ali. Não se turbe o seu centro afetivo e de discernimento. Não deixe a sua psique deturbar, Pedro. Porque a descendência do pai continua sendo sua. Você continua fazendo parte do legado do pai. Porque o Beta Tave, o legado do pai, tem várias formas de se permanecer nela. E ele ainda faz um comentário específico para o versículo. Apresenta a garantia de Jesus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Ou, se você for traduzir para o grego mais arcaico, Jesus estaria dizendo assim, por que eu estaria contando isso para você se não fosse verdade, Pedro? Por que eu estaria te dizendo isso? Mas ele não está se referindo à casa do pai. Lembra? O contexto bíblico da história da narrativa é por que eu estaria te dizendo que você vai me trair 3 vezes antes do galo cantar só para te maltratar, Pedro? Eu estou te falando que vai acontecer, mas eu também estou te falando que é para você permanecer na confiança. Porque a descendência do pai não vai deixar de ser sua. Olha como é que você, quando vai procurar nas palavras originárias e no léxico temático, você amplia muito mais o entendimento do que estava sendo narrado. Mas aí, como é que a gente pega e encaixa toda essa ideia que eu trouxe dentro da pluralidade dos mundos habitados? Primeiro, tudo que é criado por Deus é espírito, matéria, princípio e o fluido cósmico universal permeando tudo, e Deus é a Trindade. A Trindade é Deus, espírito, matéria, e permeando espírito e matéria, fluido cósmico universal. Questão do livro dos Espíritos, está lá. E a matéria serve para quê? Também pergunta de Kardec. A resposta dos Espíritos é: a matéria existe para que o espírito se manifeste. E quando ele vai falar o espírito é o princípio inteligente, ele fala: habitam todos os espaços, fora do corpóreo, fora daquilo que você julga ser material. Tanto é que o Espírito da Verdade dá uma chamada em Kardec quando ele fala assim, então o Espírito é imaterial. O Espírito da Verdade fala assim, não, imaterial é uma palavra que não se adequa. Ele é incorpóreo. O Espírito da Verdade dá uma corrigida em Kardec. Não, imaterial não é uma palavra ideal para essa ideia. Ele é incorpóreo. Por quê? Porque a matéria, o perispírito, já é matéria dependendo da dimensão que ele estiver. Comparativamente à nossa, não é matéria. Mas em outra dimensão, um espírito mais evoluído, mesmo que esteja numa dimensão mais evoluída, para aquela dimensão é o comparativo de matéria. Porque senão o espírito, se não tivesse esse invólucro perispiritual, ele seria energia expandida, pura e livre. Isso se aproxima muito mais de Deus do que do conceito de espírito. Tanto é que também é doutrinário, o Espírito da Verdade também ensina para a gente que à medida que o espírito vai se tornando puro e cada vez mais puro, o perispírito dele vai se
quintessenciando, dando a ideia de que um dia há a possibilidade do perispírito ser desnecessário, porque ele vira matéria, ele vira energia expandida, sem necessidade de ter dimensionamento. Aí devem ser os espíritos crísticos, acima até dos espíritos crísticos, talvez. Mas como, voltando, como que essa ideia toda de Pedro e as casas do Pai e a negação de Pedro, que foi essa nova contextualização que eu mostrei para vocês, se encaixa na polaridade da existência? Jesus também está falando com Pedro. Pedro, não se perturbe o vosso coração, não. Não se perturbe o centro afetivo, a sua psique, porque a descendência do Pai continua sendo sua. Você continua pertencendo à casa do Pai. E a casa do Pai tem várias formas de permanecer. Isso também é uma forma de se entender a misericórdia da reencarnação enquanto instrumento de aprimoramento e de entendimento do amor de Deus. E outra, deixa eu completar o raciocínio aqui, tem uma coisa mais legal ainda que eu não falei, né? Monai Polai Exim tem muitas permanências, muitas, mas esse Polai, o polos, né? Polai, o adjetivo, não quer dizer muito em quantidade. A melhor tradução para ele é em qualidade. Quer ver? Pode ser usado singularmente como muito em qualquer um dos aspectos, né? Amplamente, frequentemente, principalmente amplamente, mas deixa eu achar aqui embaixo onde está. Muitos números, lá, abundantemente. Deixa eu achar o léxico temático para explicar para vocês. Ó. Muito, muito abundante ocorre em todo o Novo Testamento grego como qualificador de pessoas, coisas, ações e qualidades. Ele não é quantitativo, ele é qualitativo. Então, ele está falando assim, as formas de permanecer na descendência, no legado, na casa do Pai, no Abatav, são imensas, são inimagináveis, são plenas, são abundantes. Mesmo você errando comigo, Pedro, negando 3 vezes, mesmo tendo dito que você iria comigo para onde eu fosse, e o galo vai cantar e você já vai ter me negado 3 vezes, não precisa ter culpa, porque você não vai sair da descendência da casa do Pai. Você vai continuar sendo um familiar naquela residência do Pai. Por quê? Porque ela tem várias formas de se permanecer lá. Por quê? Porque você é um espírito imortal, Pedro. Você vai reencarnar inúmeras vezes e ainda vai permanecer na casa do Pai. E se Jesus pudesse falar, eu tenho certeza no meu coração, se ele já pudesse explicar isso, ele já me explicaria da seguinte forma: e quanto mais você reencarnar, Pedro, e quanto mais você se aprimorar, mais dentro da casa do Pai você vai estar, mais dentro da descendência do Pai você vai estar, mais dentro da promessa da aliança você vai estar. Olha que legal quando você aprofunda o sentido do grego e vai, inclusive, na temática, você consegue ir além do sentido próprio. Vou repetir. Pedro, na primeira epístola, deixa claro, nenhum aspecto da letra é de particular interpretação. O que eu estou trazendo aqui, gente, não quer dizer que o que foi dito anteriormente está errado ou inapropriado, de maneira nenhuma. Eu só estou dizendo o seguinte: nós somos espíritas. O espiritismo é ciência, filosofia e espiritualidade consoladora no pacote de religiosidade. Então, se tem uma coisa que nós espíritas não podemos nos dar o luxo, é ficar satisfeitos com uma explicação. Por quê? E eu gosto sempre de relembrar. Emmanuel, lá na questão 219 do livro Consolador, diz: principal função da doutrina dos espíritos é restaurar a verdade evangélica aos corações descrentes e desesperados do mundo. A obra definitiva do Espiritismo, fala Emmanuel, é a da edificação profunda do Evangelho de Jesus na consciência humana. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, se contentar com somente uma forma de interpretar. Principalmente quando a gente tem todos esses recursos que, antigamente,
Hum, não há muito tempo atrás, há pouco tempo atrás, ainda eram inacessíveis para a gente. Vocês viram que eu mostrei para vocês cultura lexical, e lexo grego, e lexo temático disponível na internet. Isso até 10 anos atrás era impensado, porque isso era só para o círculo dos iniciados. Hoje a gente já consegue ter acesso a isso, e de boa qualidade, de boa qualidade. Então, o que eu trouxe aqui foi mais uma provocação para a gente entender um pouco mais além. Que a casa do Pai também são os planetas habitados, sem dúvida, e serviu para Kardec como uma luva, né? uhum. Lembremos que Kardec estava na primeira metade do século XIX, o Espiritismo surge exatamente na metade do século XIX para o final, numa época em que várias pessoas da comunidade científica ainda questionavam a possibilidade de existir vida em outros planetas. Ainda acreditavam piamente que somente o planeta Terra era merecedor de ter vida e principalmente vida inteligente. E o Espírito da Verdade dá outra chamada em Kardec aqui em algum lugar que eu não lembro, que ele fala assim: você realmente acha que Deus, na suprema bondade dele, ia relegar a existência de vida a somente o seu planeta? Talvez isso seja a coisa mais revolucionária que o Espiritismo trouxe em matéria de ciência. Você realmente acha que só no seu planeta, dos milhões de bilhões, os bilhões de milhões de galáxias possíveis, e hoje a gente fala não só no nosso universo, nos multiversos possíveis, só vai ter vida aqui? E aí o Espiritismo ainda traz um segundo elemento muito mais interessante das dimensões quando ele fala, e o Xaxá trouxe aquela parte que ele trouxe da revista Espírita falando da vida em Marte, da vida em Saturno, da vida. Cara, isso é muito legal, você perceber que o espírito vive em dimensões físicas que são perceptíveis para os nossos sentidos básicos. Eu estou vendo Saturno ali, vejo os anéis dele. Se eu tiver um telescópio potente, eu consigo observar. A gente já tem radiotelescópio que faz toda a varredura, já tem sonda passando, a Voyager passou do lado, tem a Hubble, tem aquela outra John, não sei das quantas, que observa, você estuda os gases químicos, já consegue delinear como é a estrutura do planeta na nossa dimensão. E aí vem a doutrina espírita e fala assim: olha, isso é o que você vê com os seus sentidos. Porque se você ampliar seus sentidos para uma frequência de onda diferenciada, você vai ver vida e vida inteligente nesse planeta. Isso é lindo demais. Mas isso é o quê? É a promessa da aliança de Deus. Por isso que Jesus fala: Batave, a casa do Pai. Porque um Pai como o nosso Deus é, Uhum, jamais poderia deixar, com tantos filhos no universo possível, jamais poderia deixar qualquer espaço da casa dele inabitado. uhum. Então, um pai desse, ele faz casa para todo mundo, né? Isso. Fala, Denise. Então, quando você traz essa visão mais espiritual da casa do Pai, a gente já pode fazer uma conexão com, Hum, nossa, estou ficando rouca, com as famílias espirituais, sim. não é E você vê mesmo? a lição de Emmanuel, só para concluir, que eu esqueci de comentar. A lição de Emmanuel fala exatamente isso. A lição que você trouxe de Emmanuel fala Isso, exatamente isso, né? isso. Qual é a habitação do pai? É o espírito. Ele fala: todo mundo reside no seu Isso, campo mental, né? isso. Não, Mas aí então, prossiga. quando a gente fala da família espiritual, então a gente vai encontrar a família espiritual, porque hoje a gente tem a família aqui na Terra, tem a família espiritual, e o futuro é uma única família, não é mesmo? Sim. Universal. Esse é o progresso. Então, na família espiritual, que a gente vai encontrar diferentes níveis de moradia. Sim, sim. Isso é interessante. Quantas vezes a gente, no atendimento mediúnico, a gente recebe, não é isso? Uma mãe, um pai fraterno de elevada frequência, não é isso? Vindo ajudar o outro numa frequência inferior. Aí você vai ter as diferentes moradas também dentro da família espiritual. Em algum lugar está escrito isso na obra de Kardec, que eu li e já esqueci aonde está. Mas isso Que também foi? Está escrito o que especificamente? sobre a questão
dessas famílias espirituais e correlacionado Uhum, com as moradas também da casa do Pai, uhum. não é mesmo? Sim, sim, Então, sim. quando a gente pega o versículo da Bíblia, a gente pode fazer uma análise de Kardec também, não é isso? A gente pode fazer essas análises também um pouco mais espiritualizada, né? E uma terceira análise que Kardec a gente consegue fazer é colocando essas moradas dentro de nós, Isso. é certo? Então a gente vai mudando o plano de pensamento. Que é isso que eu estava, né, conversando com o João. O interessante é trazer essas moradas, entender essas moradas dentro de nós mesmos, não é mesmo, João? Quer falar um Sim. pouquinho sobre isso? Não, eu acho que a lição do Emmanuel, o Denise, Que eu tô... trouxe todo o conteúdo que a gente precisa entender sobre isso. Né? Eu Exato. vou até. Você estava lendo, eu cheguei até a sublinhar algumas Ah, partes que eu acho que são interessantíssimas a gente refletir. E aí, é, legal, acho que a gente deve refletir sobre elas sim. Deixa eu ver aqui, ó. Tirar essa tarjazinha que atrapalha mais do que tudo da minha frente. Aqui, ó. No entanto, é natural, ó, ele fala, certamente Jesus se aham, referia à imensidão do universo e às residências do homem. A imensidão do universo e as residências do homem. Imensidão do universo, imensidão material do universo. E a residência do homem, que é o quê? O espírito. Que, ó, reside em espírito nos seus sim. próprios pensamentos. Então, aqui, Emmanuel de novo falando, olha, tudo que existe é Deus, matéria, espírito, e entre a matéria e espírito permeia o fluido cósmico universal, o princípio universal. Mas aí ele fala, olha, certamente Jesus está falando disso, da criação divina, a casa do Pai é isso. No entanto, é natural respeitar-lhe a palavra em sentido mais amplo. Por isso que eu falei, eu estou aqui para provocar a gente trazer isso para um sentido mais amplo. Cada criatura humana, a rigor, reside em espírito nos seus próprios pensamentos. A casa do espírito, o espírito é pensamento. O que é o espírito? Como é que eu sei que o espírito existe? Eu penso, aliás, porque algo pensa em mim. Não sou nem eu que penso. Eu, João Marcos, alma reencarnada, não penso. O que pensa é o espírito que eu sou, aprisionado nessa matéria, e a gente chama de aprisionamento pela nossa infância afetiva, porque é uma dádiva imensa ter um avatar, um veículo onde o meu espírito vai poder se aprimorar. Né? Ele é um guia, ele é um. Tem uma outra palavra para isso, mas me fugiu agora. Ele é como se fosse aquilo que me contém, para que ele é meu gabarito. Quem mexe com costura aí sabe, né? Ele é meu gabarito. O corpo é o que impede do meu espírito ficar livre o suficiente a ponto de não conseguir aprender. Ele é que me contém, me dá continência para que meu espírito tenha as percepções necessárias do aprendizado. Isso é que é muito legal. A matéria serve para que o espírito se manifeste. Essa é a função da matéria. Por que existe espírito, matéria e Deus? Por que Deus criou espírito e matéria? As casas do Pai são só duas. Tem muitas moradas na casa. Aliás, a casa do Pai é só uma, né? Porque espírito e matéria são todas criações de Deus. Elas têm muitas formas de permanecer lá dentro, com as reencarnações, com a evolução espiritual, com os mundos que são, e a doutrina dos espíritos deixa isso claro, para quem tiver um olhar um pouco mais atento, de que essa vida que existe em cada planeta, ela está na dimensão própria para a evolução espiritual. Vamos lembrar de renúncia, para vocês entenderem onde é que eu quero chegar com o que eu estou falando? Início de renúncia. Alcione desce lá de Sírios, Paulo que está aqui junto com os outros pseudo-sábios, avisando para a galera que todo mundo vai reencarnar meio que à força ali. Uns aceitaram, outros ficaram com medo. Paulo que só pediu, meu pai, eu queria tanto ver Alcione pela última vez. O que Alcione teve que fazer? Alcione chegou ali naquela dimensão do umbral, invisível. Por quê? Porque a vibração energética do espírito e do perispírito dela não era densa o suficiente para impregnar os sentidos espirituais daquela faixa vibratória evolutiva.
o entendimento da lei divina, daqueles espíritos que estavam coabitando aquela realidade, não tinha sensibilidade suficiente para perceber a energia, a onda, a amplitude de onda de Alcione. E Alcione faz o quê? Numa oração, ela baixa o padrão vibratório, passa de luminosidade até se condensar de uma forma que Pollux pudesse enxergar ela. Não é isso que acontece lá? Então, por que eu não vejo vida em Saturno? Porque na minha amplitude de captação sensível da onda, eu não percebo. Mas se eu pudesse ampliar a minha capacidade sensitiva para se equalizar com a amplitude de onda espiritual de Saturno, de Urano, de qualquer planeta, de Plutão, de Marte, eu veria as formas de vida de lá. Então, na verdade, a casa do Pai é toda a construção energética que existe dos multiversos possíveis, que estão mais ou menos densos ou mais ou menos impregnáveis aos sentidos do espírito, dependendo da faixa de vibração e de merecimento e, logicamente, de esclarecimento da lei divina de cada um de nós. Mas Emmanuel deixa claro: residimos mentalmente no contexto das ideias que nós alimentamos diante da vida. O que ele quer dizer com isso? A gente reside exatamente na nossa capacidade de vivência da lei divina. Não é nem de entendimento, porque depois do entendimento vem a prática. E prática com entendimento, na psicologia, a gente chama de vivência. Você vivencia aquilo. Ou seja, eu sei o suficiente para aplicar na minha vida. Por isso que a gente chama de vivência. Então, a gente reside mentalmente na nossa capacidade de vivenciar a lei divina. Né, Denise? Exato. Voltando, assim, ainda vai passar aí? Pode? Não, não. Pode dar seu argumento, isso aqui fica para depois. Isso aqui já é outra ideia. Ó, aqui ele está falando, olha só. Encontramos, pois, cada pessoa morando na casa mental dos pensamentos que irradiam. Então, Antes cada um de nós é uma casa do Pai. Cada um de nós é uma habitação da casa do Pai. disso, aí tem assim, nós sabemos que a gente tem uma casa mental, não é isso? Que tem um piso, que tem um teto, que está descrito, né, no mundo maior. Uhum. O piso como se fosse o resultado, né, do que somos, que é o Sim. piso, de todas as nossas vivências, todas as nossas virtudes, qualidades e defeitos, mas, né, o teto como se fosse o futuro, aquilo que a gente almeja alcançar. E no primeiro andar é o hoje, não é isso? É o presente. Então a gente vai hoje no presente, mirar para o teto, recolher do teto, né? Tudo aquilo que a gente gostaria de alcançar, de ser, de crescer em virtudes, para que a gente possa fazer um crescimento moral. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai adquirir isso, que nós estamos fazendo o nosso crescimento. Quando a gente adquire essas virtudes em moralidade, em pensamento, trabalhando mais no bem, na caridade, no amor, o que acontece? A gente muda o piso, que a gente cresceu. No que a gente muda o piso, a gente muda a morada. Então a gente vai mudando É de isso morada, aí. crescendo moralmente e mudando de morada. Entendeu? Aí o teto muda, porque a gente vai ter mais amplitude de visão e a gente vai saber aonde que a gente quer chegar. E vai trazer, a sedimentar o nosso coração. E vão mudando essa morada. Então a gente tem as muitas moradas da casa do Pai também em nosso coração, que a gente vai construindo paulatinamente. Assim como a gente sabe que a gente tem que construir o reino dos céus, não é mesmo? Isso O aí. reino dos céus precisa ser construído no nosso coração. É a mesma maneira de pensar. E olha Exato que, o que o e texto. olha isso. E olha só, Denise, como é que o que Emmanuel fala não destoa de outras interpretações religiosas. Isso aqui é o site do Bible Hub, que é um site de estudiosos bíblicos, mas Isso. predominantemente de origem protestante, de origem reformada. Mas olha É, como é que não foge da ideia dos caras.
quando ele fala de várias moradas, né, a casa do Pai tem várias moradas, Uhum. denota tanto um lugar preparado, um dos lugares preparados da casa do Pai, quanto a Então, habitação atual de Deus, a sim. habitação atual de Deus no crente. Ou seja, o que é a habitação atual de Deus em mim? É o nível de esclarecimento que eu tenho da lei divina para poder vivenciá-la. O conceito une, o conceito de morada, partindo do grego originário para a cultura hebraica, eles concluíram que o conceito de morada une imagens espaciais com comunhão relacional, abrangendo tanto a promessa escatológica quanto a comunhão atual. Ou seja, é a promessa de Deus que você não vai deixar de habitar a casa dele. Você só vai ficar em moradas distintas, adequadas para o seu nível evolutivo atual. Aí Emmanuel fala aqui, ó, compete-nos, que o que você acabou de dizer, só vou endossar o que você falou na fala de Emmanuel. Compete-nos agir e servir para que todos os moradores, ó, todos os moradores se unam na compreensão e no entendimento do que? Da lei de Deus, do amor, para que a terra não mais possua gaiolas de egoísmo e caças de ódio, a impedirem nos caminhos da evolução a nossa integração na vitória da paz e do amor. Ou seja, Emmanuel falando, gente, as moradias do Pai são várias. A casa é uma, a Isso. descendência, o legado, o pertencimento, a identidade é uma. As moradias são várias, mas a nossa função cumpre-nos assim reconhecer que todo espírito mora no que pensa e se classifica no que faz. E o que Emmanuel fala que é para a gente fazer? Compete-nos agir e servir para que todos os Uhum. moradores se unam, para que realmente todas as moradias sejam integradas numa única habitação. Compete a gente a termos a lucidez da lei divina necessária para que, mesmo não conseguindo enxergar os habitantes de Saturno, eu saiba que eles existam e meu coração, o meu afeto, o meu juízo crítico está ligado a eles, mesmo que eu não consiga vê-los, não consiga senti-los com outros sentidos do meu espírito, mas o meu coração, a minha fé, a minha pistis, eu Uhum. confio no que eu acredito. E eu confio que os habitantes de Saturno, mesmo que eu não sinta eles de nenhuma outra forma, eles Isso. estão na mesma casa que eu. Só que em moradias diferentes, em quartos diferentes. Uhum. Né, Volta Denise? lá no, volta lá no 5. No 5. No 5, volta agora, peraí. Olha o 5, que bonito que é, que interessante. É razoável, porém, ponderar. Chamados ricos e pobres residem mentalmente no contexto das ideias que alimentam. Então, e aí, Jesus, ele não se afasta de nós, mesmo Não. a gente estando alimentando as ideias que ainda precisam ser renovadas. Sim, Ele não sim, nos abandona, ele nos envolve e ele continua junto de nós, esperando que a gente faça o nosso progresso espiritual. Quando a gente fizer esse progresso espiritual, né, João? A própria família, né? sim, Aí você tem toda a reflexão na família espiritual também. A sim. Magda levantou a mão. Olá, Magda, boa noite. Diga aí, Mazda. Não estou te ouvindo. Hum, Deixa eu interromper aqui, para eu poder ver é, você. tá vendo? Magda, não estamos te ouvindo. Gostei muito desse texto, sabe? Engraçado que ele está no prefácio de um livro, né? Sim, 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 sim. Incrível esse Ele é um texto texto. até meio perdidinho, né? Eu também não tinha tido contato com ele até você me mostrar, não. Exatamente, exatamente. Não estou entendendo porque não está entrando o Bluetooth Agora aqui. entrou. Agora eu tô Pronto. te Pois é, o ouvindo. Bluetooth, eu tirei do Bluetooth. A gente fala dos co-criadores, né? Isso. A gente volta lá atrás, quando a gente fala de Platão, que falava dos demiurgos, quando a gente fala lá atrás em Gênesis de os Elohims. Então, Isso. Deus cria e o Espírito Ou edifica e cria. constrói, né? Então, e a cocriação em plano maior e a conquista espiritual. Então, a gente fala dessa evolução de mundos, né? E de mundos interiores, né? A gente já está falando dos. E aí é interessante quando fala já um pouquinho aqui da questão material, que eu acho interessante, que é o seguinte:
Na perfeição de Deus e o amor dele, na comunhão, que é um dos atributos, né? Existem atributos que são essenciais em conquista espiritual para ser co-criadores em plano maior. Existem, provavelmente, né? Eu estou aqui na minha... infinitamente mais mundos felizes, ditosos, do que nós que somos ainda na escala da segunda, ali no segundo estágio, né? Por quê? Porque cada vez mais, como espíritos imortais que nós somos, a nossa construção e edificação como lei imutável, lei moral imutável, é a lei de progresso. Então, quando a gente se reduz, né, ao imediatismo, a um olhar restritivo, a um olhar que não é pela lógica e coerência que a doutrina dos espíritos nos traz, a gente fica nessa impossibilidade desse olhar, que é um olhar absolutamente coerente com tudo que nos é trazido, né? Então, quando a gente fala a respeito de habitação em multiversos, né, que hoje existe, e João estava falando sobre essa questão de como a gente fica na matéria ainda densa, com a limitação que a gente também isso acontece na mesma proporção, pelo menos é assim que eu vejo, na mesma proporção de processos de não só de abnegação e de entrega, e aí quando João fala do Beit, né, que a pronúncia, enfim, eu conheço a pronúncia árabe, né, do Beit da Uhum. morada, Sim, então assim, a gente está falando disso. A gente está falando de cada vez mais, eu acho já que a gente está falando, tem tudo a ver com a percepção que se tem do olhar, na experiência e na vivência dessa presença da beleza do amor de Deus, né? Por isso que a gente fala de mundos felizes, né? São mundos uhum. aonde... Eu até estava falando, eu acho que foi no estudo de Maria, no estudo de domingo, que é assim, quanto menos, já não mais resistências, quanto não mais, aí já comunhão, existem atributos que a gente vai em conquista, galgando passo a passo, e aí sim, as moradas que nós vamos alcançando vão sendo cada vez menos densas. Quando você fala que Alcione precisou diminuir a luz, foi isso que Jesus fez. Mas a coisa mais maravilhosa que na minha opinião, mais maravilhosa, é que quando um espírito crístico, já co-criador em plano maior, é outorgada a, como é que a gente vai dizer, a oportunidade de exercitar, você fala da vivência. Olha que coisa extraordinária. O que é a vivência de um espírito crístico? Plasmar um orbe. Então, nós, aqui do planeta Terra, fomos plasmados pelo espírito crístico. É Então, lindo, quando né? você... Não é extraordinário isso? Isso é muito bonito, gente. Então, assim, e cada um de nós tem na centelha divina através dessa unidade. Então, assim, tudo faz sentido, tudo é uma questão de coerência, né? Se a gente se permitir aplicar isso na nossa experiência diária com cada um, olhando isso, uma extensão disso, vocês podem muito e mais além, né? É uma coisa extraordinária. Concordo. E esse foi um dos motivos, mas pegando um pouco de gancho na sua fala, que eu fiz questão de quebrar o seu paradigma do capítulo versículo. Primeiro, por quê? Vou repetir uma coisa que eu falei no início. Nós somos estudiosos do NEP. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a divisão de capítulo e versículo foi feita entre os séculos XVI e final do século XVIII para facilitar o exercício exegético.
para que na hora que alguém fala assim, gente, onde é que estava mesmo no livro de João a parte que fala do parágrafo? Alguém fala assim, ó, está no capítulo tal, versículo tal, versículo tal. Mas a divisão de capítulo e versículos é puramente exegética. Ela não tem e não pode ter impacto na contextualização narrativa. Ou seja, não são histórias separadas. A história é uma só. Por isso que eu fiz questão de quebrar e voltar lá atrás na fala de Pedro. Porque quando você faz isso, você entende que Jesus estava falando com Pedro sobre isso. E aí vocês perceberam como é que muda completamente o jeito de se entender? Se a gente achasse que, acabou, Pedro, amém vos digo, vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Ponto final, faz igual filme, fade in, fade out. Né? Você cortou a cena, passou para uma outra cena. Aí Jesus em outro local, em outro contexto. Não, gente. A narrativa é clara, eles continuavam ali no cenáculo, tendo a última ceia pascal, eles estavam no mesmo contexto, então era Jesus falando com Pedro. João, você tem certeza? Lógico que não. Também falei que Pedro ensina para a gente na sua primeira epístola, logo no início, ele fala: nenhuma particularidade, nenhum aspecto da letra é de particular interpretação. Mas a gente também não pode ter em mente que para estudar a gente vai pegar o capítulo, acabou. Então, beleza, capítulo 13 não tem nada a ver com 14. Essa então não, tem sim, ó. A perícope de 31 a 35 é aqui, ó, o Haroldo botou um novo mandamento. Aí acabou isso aqui, não tem nada a ver com a predição. Não! A narrativa é uma história única, você tem que entender o contexto como uma narrativa única. E aí a beleza que a Mágida falou passa por isso. Essa quebra de paradigma te insere na história por completo, e aí você se torna efetivamente um observador da história. Você consegue fazer a catarse, você definitivamente entra ali, no cenáculo, junto com Jesus, junto com os discípulos, e faz parte da história. Você começa a ser realmente um espectador da história. Aí sim, como a Magda bem trouxe, a coisa passa a ficar linda demais. Porque aí você se inseriu no Evangelho. Fala, Denise. E Tem tem também. uma coisa, desculpa, Dê, fala. Não, mas pode falar, Magda. É porque, assim, isso é tão extraordinário, porque João postou aí falando que aparece em todas as cartas paulinas, os evangelistas e tal, né? É tão maravilhoso que é o seguinte: não importa em qual circunstância a gente se encontre, co-criadores em plano maior ainda, nós somos cartas vivas do Evangelho. Isso, perfeito. Tudo o que nos foi trazido é para que a gente não se esqueça disso. Sim, Nós somos cartas vivas. sim. Nosso compromisso é sempre com o Evangelho. Nós, independentemente de qualquer coisa, dos nossos desafios interiores, dos nossos tropeços, dos nossos soerguimentos, que também é uma coisa extraordinária, que é é, essa, esse fortalecimento, essa preparação interior para perceber isso, né? Que nós só avançamos quando todos nós avançamos, que é extraordinário, é que nós somos essas cartas. Nós somos como todos, em quaisquer. Imagina aqueles assim, que antes de nós, quando é que nós teremos a gente acreditar que nós somos já aqueles que são também as mãos que estendem, como aqueles que nos estenderam as mãos e vão continuar estendendo? É um movimento extraordinário, né? Tem mais um versículo que corrobora com isso tudo, que ele fala: o céu e a terra passarão, mas a minha Sim, a palavra, minha não passará. mas não passará. Sim, porque é a lei de Deus, a palavra, quando Jesus fala, principalmente quando Jesus fala no Novo Testamento, É, principalmente no Evangelho de Mateus, quando ele fala assim, a minha palavra, é, né, como Mateus escreveu mais é, especificamente para os outros judeus, o minha palavra no hebraísmo é assim, a lei não passará. não passará. Então, assim, a lei de Deus é eterna e imutável. Então, quando ele fala assim, a minha palavra não passará, e fala que eu e Deus somos um, meu Pai,
Ele me enviou, como ele fala em João, quando ele fala assim, minha palavra não passará, quer dizer assim, a minha palavra está de acordo com a lei de Deus. Ela E vai ser tão outra eterna igual que quanto a lei dele. e outra que a Torá para os hebreus, para o idioma, é a luz divina. Sim, Torá é luz. Então, quando, não é? Então, Sim, assim, a gente às vezes confunde o que seja a lei mosaica, que é a lei que era para a gente restringir ali, com a lei divina, com a luz divina, não é não? sim, Então, quando sim, fala não vim destruir a lei e a Torá, que sim, no original é isso, é a luz sim, divina, né? Vim sim. para cumpri-la, fazer cumpri-la. É por isso que a palavra do grego não é cumprimento, né? Vim dar-lhe execução. Vim executá-la, como se fosse na parte jurídica, né? Vim aqui para executar. A palavra grega é uma palavra jurídica que é usada para isso. Então, vim fazer para ela, vim fazer ela acontecer aqui, ué, porque não está acontecendo, né? E aí cabe direitinho com essa ideia de luz que você trouxe, Márcio, né? Ele vim fazer a luz brilhar. Vim fazer a luz brilhar. Vocês estão atrapalhando a luz brilhar? Não, eu cheguei aqui para fazer essa luz brilhar. Dando um novo entendimento, né? Em alguns Isso, sim, bem, novo sim. entendimento. Muito bem. Uhum. Alguém tem alguma pergunta? Então, o outro texto que eu separei não é tão rico quanto o primeiro. Cadê? Compartilhar, deixa eu ver se é esse aqui. Que também fala um pouco. É Pensamento e Vida, Perfeito. de Emmanuel, capítulo 30. Vou deixar do jeito que estava, né? Compartilhar, pronto. Ó, Alguém gostaria de ler? É esse outro. Eu Uhum. posso ler? Lê um pouquinho, que estou Eu ficando. sim. A análise externa, diversidade dos mundos habitados no A universo. gente já Análise, viu isso. análise interna para cada criatura. Em Pensamento e Vida, Emmanuel, no capítulo 30, o amor puro é reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo penetrando o universo. O hálito dele mesmo, perdão, penetrando o universo. Vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios, respeitando a decisão de todas as consciências. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. Bem, É bem a de mesma, encontro com o que a gente está falando isso, hein? a mesma ideia, tá vendo? Emmanuel É, trazendo essa visão também interna, né, da criatura. E externa também, né? Porque ele também fala dos outros mundos que foram erguidos. Aqui ele fala de tudo, não é mesmo, João? Fala dos mundos lá fora habitados, fala da vida aqui na Terra e fala dessa decisão das nossas consciências. E fala tudo. e que Pensamento cada um é acalentado no degrau da vida em que se encontra. contra. Né? Você é acalentado com a sua vivência da lei divina de acordo com o nível de entendimento e de prática que você tem dela. Exato, exato. E Muito além do bom, adorei. entendimento, é a se permitir, se oportunizar a vivência, a experiência, porque senão Isso. a gente não caminha, né? A É. gente precisa coadunar isso, né? É, Porque a conquista moral, ela advém necessariamente, como até o João colocou, da vivência, da experiência que a gente, o testemunho, o exemplo que a gente vai se oportunizando, né? uhum. E vale a pena rever a questão da casa mental, né? Sempre reler.
Está em Emmanuel e está em vários outros livros. Uhum, muito bem. Uhum. Mais algum item que vocês gostariam que a gente abordasse? Uhum. Tinha ficado uma dúvida, né, Luiz, né, Duda? Você gostaria de ter colocado e nós não tivemos o encontro? Então, sobre o estudo de hoje, né, você falou aí sobre a questão da casa mental. Essa é a minha dificuldade, porque até o João Marcos estava falando, né? Estava lá na secretaria cheia de coisa. Então, no mundo que a gente vive, do jeito em que se encontra, Uhum. você estar com a sua casa mental organizada, É difícil. Ah, me conta o segredo que eu quero saber, né? Eu destaquei aqui. É razoável, porém, ponderar que os chamados ricos e pobres residem mentalmente isso. no contexto das ideias que alimentam diante da vida. Outra, cada criatura humana, a rigor, reside em espírito nos seus próprios pensamentos. Outra, Uhum. encontramos, pois, cada pessoa morando na casa mental dos pensamentos que irradia. Outra, cumpre-nos assim reconhecer que todo espírito mora no que pensa e se classifica pelo que faz. Uhum. Olha, é um desafio apreciável, porque você tem que correr do noticiário, tem que correr do vizinho, tem que correr do motoboy no trânsito, tem que correr de tudo. Você tem que ser. Aí eu falo assim: não, mas gente, eu não posso ser alienado. Uhum. E aí começa, a gente começa a querer organizar. Aí eu tenho as minhas ferramentas, né? Aí pega aqui uma oração aqui, pega uma boa lembrança ali, pega, não sei, mas a hora que você relaxa, pau, entendeu? Então, assim, é muito difícil, né? Essa tal dessa lei de sociedade que eu falo toda hora, Denise, você tem que conviver, porque senão você não evolui. É, Mas é um desafio apreciável, né? Muito. Só queria deixar esse registro aqui, mas, João Marcos, outro dia nós falamos aqui sobre reencarnação, comentei isso com a Denise, né? Uhum. E essa parte da reencarnação ela foi muitíssimo bem abordada. Mas eu tenho vamos dizer, uma necessidade de completar uns brancos aqui nos meus entendimentos sobre a questão da erraticidade, né? Que a gente sempre ouve falar que a fila para reencarnar é não sei o quê, porque na erraticidade você aprende, mas é aqui que você evolui. Enfim, a gente já escuta um monte de coisas, né? E aí o tema é tão rico, é tão palpitante, que quando a gente... acabou o tempo, né? E Sim. aí, É. e aí ficou essa questão assim que eu gostaria, por favor, de te ouvir um pouco a esse respeito, porque não é porque eu estou na presença, não, mas considerando todos os irmãos presentes aqui, mas você e o Xaxá pesam na balança, né? E eu queria escutar as suas considerações a respeito aí. Obrigado. Espécie nada, querido. Eu agradeço as palavras. A gente tenta só. A Denise sabe, eu gosto sempre de repetir, eu só sou o garoto de recado. Eu tento só não atrapalhar o recado que a espiritualidade dá. Mas deixa eu entender. A sua dúvida é especificamente qual sobre a reencarnação? Que eu não consegui entender. Sobre o tempo de reencarnação, Não, não, sobre esse processo de não demora, eu não é, entendi bem. assim, não é uma dúvida, é porque a gente ouve muito falar sobre o período em que você está encarnado, então tem que aproveitar e tem que fazer, tem que arregaçar as mangas, tem que executar, e enfim, todo esse. Mas da erraticidade, para mim, ficou vazio. A vida é
encarnado, desencarnado, encarnado, desencarnado. Mas a erraticidade, para mim, ela está um pouco, como é que eu vou dizer, vazia com relação ao período encarnado, entendeu? A gente ouve falar assim, mas essa questão de como é, né, essa diversidade dos mundos, aí você tá no plano espiritual. Aí, vamos dizer, tem a questão da. Como é que é? Me faltou a palavra aqui agora. Hum, Do vale, né? Por exemplo, tem o Vale dos Suicídios. Vale, para mim, sim, sim. é aquela situação em que há sintonia dos afins, né? Então, aquilo para mim é o vale, né? Então, tem o Entendi. Vale dos Atletas, tem o Vale sei lá, o Vale do pessoal que gosta de fazer ginástica, o Vale dos Estudiosos, o Vale do. São pessoas afins que se reúnem e conjugam dos mesmos sentimentos, ideias, pesares, alegrias. Eles se reúnem ali e aquilo forma um vale. Mas eu tenho mas são ideias que eu tenho a partir de alguma leitura que eu fiz, de alguma palestra que eu vi, mas, assim, se você pudesse dar uma completadinha nisso aí, eu agradecia muito. Eu vou pegar, então, como exemplo, questão 558 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta o seguinte: alguma outra coisa incumbe o espírito fazer, espírito com E maiúsculo, ou seja, o espírito errático, o espírito desencarnado, que não seja melhorar em si, pessoalmente? Eu acho que vai de encontro com a sua dúvida. Kardec perguntou assim: tá, o espírito desencarnado, ele tem alguma outra ocupação além de ficar lá em cima, estudando? Você vê que as obras no mundo maior, as obras da vida espiritual, principalmente de André Luiz, frisam muito essa questão. Do outro lado, a gente trabalha, estuda, trabalha, estuda, trabalha, estuda. Estuda, que foi o que a Magda trouxe anteriormente. Pega, estuda e vivencia. Estuda e vivencia. Estuda e vivencia. Aí fala, cara, não, porque eu tinha entendido isso de uma outra. Aquela passagem nos domínios da mediunidade. Agora deu dúvida se aqui. André Luiz chega lá e vê. Fala, pô, mas peraí, não foi o que eu estudei. Aí o orientador espiritual fala: então volta lá e estude de novo, porque não é porque você é espírito desencarnado com a consciência amplificada que você vai pegar as ideias todas de primeira, não é? Volta lá e relembra. Você vai se enganar também no que você lê. Aí, vocês lembram dessa história? Eu não estou lembrando direito em qual livro que é. Aí André Luiz volta lá e lê e fala: rapaz, é mesmo, eu que entendi errado. Então, assim, não é só entender. Você vai lá e estuda o mundo espiritual até onde a gente sabe, Duda, é estudar, lógico, para aqueles que já saíram do véu da ignorância, da rebeldia, que é o que reza, o que é o que reina no umbral. Para todos aqueles que já abriram os olhos para além da rebeldia, que é típico da vibração de pensamento do umbral, a vida espiritual é aprenda, pratique. Aprenda, pratique, para reencarnar com mais poderio de fazer. Mas a 558, Kardec pergunta: alguma outra coisa incumbe aos espíritos desencarnados fazerem que não seja melhorar em si pessoalmente? A Espírito da Verdade responde: concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. Mas peraí, na 183.2 ele fala que a segunda coisa da reencarnação é que a gente também possa arcar com a parte que me cabe na obra da criação. Não é isso que ele fala lá na 132? Então, encarnado ou desencarnado, a sua missão qual é? A maior de todas. Cooperar com a ordem divina, cooperar com a obra da criação, cooperar com, como ele fala aqui, as vontades de Deus. Mas aí, o Espírito da Verdade coloca como ministros das vontades de Deus os espíritos desencarnados. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na Terra, porque não há a fadiga corporal nem as angústias das necessidades. O que confronta até um pouco aquele livro do André Luiz, que eu. Cara, hoje está fugindo o nome de tudo, porque a minha mente está bem cansada, mas é até um filme, que o livro se tornou um filme,
que dois espíritos que se conheceram ainda reencarnados, tiveram um flerte, uma fé, quando eles desencarnam, ela era muito católica, não tinha conhecimento da vida espiritual, ele já tinha um pouco de conhecimento, eles se encontram na mesma colônia, começam a trabalhar e um ajuda o outro a resolver as questões afetivas dos seus parceiros que ficaram reencarnados. E aí aparece eles estudando na biblioteca espiritual para aprender psicologia e dormindo em cima dos livros. Aí isso entra meio em contradição. Aqui o Espírito da Verdade fala que não tem. Realmente, não tem a necessidade. Mas pode ser que você... André Luiz não sentiu fome? Mesmo em nosso lar, não queria tomar aquela sopa, não teve que tomar água da paciência, não teve sede. Mesmo em nosso lar. Então, assim, você tem menos necessidades que na Terra, que te dão mais liberdade, Duda, de você dedicar-se ao espírito. Marcos, eu Sócrates penso. fala uma coisa. Sócrates fala Platão, Sócrates teria dito o seguinte: a única coisa que atrapalha a plenitude do homem na Terra é a carne. E se a gente precisasse, se a gente pudesse se dedicar somente ao espírito, nós todos seríamos potência. Palavras de Sócrates. Diga aí que eu te atrapalhei, me perdoe. Não, desculpa, eu interrompi, mas só para dizer a ideia, eu penso que quando eu estou lendo um livro e tem uma figura como essa, dormiu em cima dos livros, é uma figura que se coloca para dar uma ideia de dedicação, de mergulho na atividade, de debruçar sobre aquela, né, sobre aquele tema, aquela ideia, enveredar por aquele caminho. Não necessariamente seria um descanso Não, físico, fisiológico, né? não. Mas Não é. é nessa ideia de focar, né? Então, às vezes, uma figura ela é usada porque aí a gente, considerando as nossas limitações, a gente entende bem o contexto, né? Sim, Talvez sim. seja isso aí. E a Liliane colocou aqui no chat, ó, o filme chama A Vida Continua. O livro que se transformou em filme. E a Natividade antes tinha falado que desde o início do estudo ela tem refletido muito no que o Duda estava falando, mas o que especificamente Natividade? Refletindo sobre o que especificamente? A questão do mundo espiritual, da reencarnação? Não. Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Eu estava aqui refletindo como é que a gente pode permanecer no nível de vibração necessário. Foi o começo da fala do Luiz. Como é que a gente pode viver com essa vibração necessária no meio desse contexto que nós vivenciamos, que tem piorado cada vez mais? E você não pode fugir, você tem que viver no mundo, estar no mundo. E como nós podemos fazer para estar no mundo, ficar com uma vibração elevada, continuar no estado que você se encontra enquanto você está numa meditação ou numa prece, quando você, ao abrir os olhos, já se depara com tudo. E quando Luiz falou, eu falei, nossa, é bem isso que eu fico vivenciando. E desde o começo, quando você e a Denise começaram a colocar para nós, eu estava só refletindo. Como será isso? Como é que a gente vai fazer, né, para conseguir? Eu estava pensando aqui. Para hoje, a mensagem sobre isso, de hoje, especificamente de hoje, e um dos motivos de eu ter quebrado a estrutura de capítulo e versículo, é o que Jesus falou para Pedro. Não se turbe o vosso coração, ou seja, não deixe a sua psique se abalar com a verdade que eu acabei de te falar. Você vai me negar, mas não deixe a sua psique ficar muito abalada. Crê em mim, crê em Deus, você não vai perder a descendência. E aí Paulo tem uma fala sobre isso na atividade, que, se eu não me engano, ele fala aos Colossenses, se eu não me engano. Se eu estiver errado, me corrijam. Que ele fala assim, você tem o direito de se abalar, Uhum. mas não tem o direito de desanimar. Porque se você já aceitou Jesus e já crê que ele está com você, ou, usando o exemplo de hoje, se você entendeu o que Pedro deveria ter entendido, Pedro, você vai tropeçar, você vai me negar, mas isso não vai te tirar da descendência do nosso Pai. Porque tem muitas moradas lá, vai ter sempre um lugar para você. Se você entender isso, você
dá aquela baqueada, porque o mundo é difícil. E hoje, por exemplo, né, o Dudu usou como exemplo a Kelly está falando aqui, orar e vigiar. Excelente. Na prática é isso. Orar e vigiar. O Dudu usou como exemplo que eu já cheguei, ele percebeu, eu cheguei meio, né? E o dia hoje foi dificílimo para a gente lá, mas o que a gente faz? A minha defesa está aqui. Venho, estudo o evangelho, partilho com vocês, leio, oro, vigio, como a Kels trouxe aqui para a gente no chat. Mas a gente desanima sim na atividade, dá uma desanimada. O que não Uma coisa que, pode é uma sucumbir. coisa que nos ajuda muito, né, a melhorar o nosso padrão vibratório é um sentimento de gratidão. Gratidão. Todo momento. Todo momento, gratidão. Isso muda muito o nosso padrão vibratório. Muito. A gente esquece. Gratidão. Tem que agradecer. Você quer ver uma coisa simples, 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 que ajuda bastante, está me ajudando pra caramba? Pipoca fluídica da Mocidade Espírita, que meu filho trouxe para mim. Pipoca fluidificada. Isso é maravilhoso, gente. Ele toda quarta-feira chega da Mocidade Muito Espírita e... bom, né? muito Toda bom. quarta-feira ele chega com a pipoquinha e entrega. Estou aqui no meio de estudo, eu já entrego a pipoquinha fluidificada. Eu Isso aqui acho ajuda que demais. a Márcia queria falar. Quer falar Ah, é, alguma a coisa? Márcia Valcoma levantou a mão, Márcia. Perdão, eu falei em cima de você, perdão. Márcia? Acho que ela congelou. Ô, tadinha. Márcia voltou. Márcia, Ela voltou e congelou. Hum, hum. Mas é isso. O sentimento de gratidão, a gente não está tanto acostumada. Não é a gratidão só na oração, não. É olhar para cima, para o lado, para frente. Isso sim. melhora muito nossos rancores, as nossas ansiedades. Ajuda. Enquanto a Márcia volta, tem É na atividade uma receita para você e para o Duda que levantaram essa bola. Me lembrei aqui agora. A receita mais certa que tem para isso foi Jesus que deu para a gente, Mateus 24, 12, 13. Pois por muito aumentar a iniquidade do mundo, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E aí o Miguel, eu já contei essa história para vocês, mas eu adoro lembrar dessa história. Com 7 anos de idade, Miguel me deu a melhor definição de perseverança. Eu estava fazendo uma palestra para falar sobre esse versículo, e aí ele, sentadinho do meu lado, brincando, perguntou: pai, você está fazendo o quê? Eu falei: uma palestra. Tá. Ele soube o que é? Ah, eu sobre perseverança. O que é perseverança? Eu expliquei para ele e falei assim: e aí, o que você entendeu que era perseverança? Ah, pai, fácil. Perseverar é só não desistir. Eu recebi a resposta mais genial sobre isso, porque perseverar é só não desistir. Hoje está ruim? Tá. Hoje foi um dia horrível? Foi. Agradeça ao final do dia, vou sentar, vou fazer o exercício que Agostinho orienta a gente a fazer. Meia horinha eu vou pensar no que eu posso ter ofendido a Deus, a mim, ao próximo, o que eu posso melhorar, onde que está, por que eu me senti mal, por que alterou meu padrão vibratório, por que a atitude do outro me incomodou, o que a atitude do outro denunciou que precisa melhorar dentro de mim, que é para isso que serve a atitude do outro. A maldade que a gente vê no outro, na verdade, é uma incompetência nossa de ser indulgente. Então, o outro só denuncia o que você precisa melhorar. Vou fazer esse exercício, vou acabar de comer uma pipoquinha fluídica, vou tomar água fluidificada aqui, que está sendo fluidificada na nossa reunião, vou orar, vou me manter vigilante, como a Kels lembrou, e vou tentar dormir. E está ótimo, isso. amanhã é outro dia. Márcia, você voltou, Acho que querida? Eu vi a Márcia mexer ali, ó. Voltou? Não, parece. Ah, pecado. Alguém ia falar aí, que eu também interrompi, foi mal. não, o que eu acho que assim, que pelo menos eu acho que me ajuda também, Duda, Nath e todo mundo, que eu também passo por essa, todo mundo, né, passa, que é assim, eu acho que quando a gente está falando dos pensamentos, é inerente na gente conflitos internos. Nossos pensamentos estão sistematicamente em conflitos. E tem dias que a gente guerreia com eles, né? Não tem jeito, né? Então, acho que uma boa, pelo menos assim, talvez quando a, a Dê falou aí da gratidão, mas assim, eu acho que um caminhar que fique menos um fardo mais leve, um jugo mais suave, é a gente escolher uma coisa, e a gente direcionar a nossa perseverança
Eu tenho uma dificuldade de falar esforço, porque esforço parece que é cansaço. Perseverança é ânimo, né? Bom ânimo. Que a gente continuar com bom ânimo, que é assim, escolhe algo, uma só coisinha, e se dedica a ela, dos conflitos internos da gente. Então, e a gente sabe muito bem o que é que a gente tem nos conflitos. Então, vamos um tijolinho por vez. A gente não espera muito, a gente não se exige muito, a gente não se cobra muito, se dedica. E aí disso aí eu acredito, né, que vai tirando esse peso aos poucos. Eu entendo a sua colocação, mas a dificuldade está justamente nisso aí, né? A gente é marido, pai, avô, vizinho, motorista, a gente é um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E aí é aquele negócio dos pratinhos, né? Você tem vários pratinhos, não pode cair nenhum. Então você vai assim e fala assim: hoje eu não vou me aborrecer. Ô, Ou Duda, quando eu mas por vejo, o que motoboy já será? está no espelho retrovisor aqui. Eu tenho que fazer uma É, ginástica para não derrubar o cara. Pronto, mas, aí a querido, mas por adrenalina já que? subiu, já É, foi tudo. mas talvez seja isso. Por que que a gente acredita que tem dias que a gente só dá conta dos 30%? E 30%, querido, num dia que não está assim, é os nossos 100 que a gente dá conta daquele dia ou daquele momento, etapa da vida. E a gente segue. Tem dias que a gente está mais, e aí a gente consegue dar os 50%, tem dias que a gente dá, enfim. Então, eu acho que essa exigência torna as coisas mais distantes. Eu não estou. E olha que eu estou falando, assim, é para todos nós, né? A gente vive desafios, assim, É, sistematicamente, né? Mas eu acho que a gente tem que ter um olhar mesmo de que tá bom. Qual é a outra alternativa, Duda, para a gente? Entendeu? A outra alternativa não é alternativa para a gente. A alternativa é: vou escolher algo pequeno, vou construir isso, vou reconstruir quantas vezes for necessário e vou seguir. Porque isso cabe a mim. É Hum, nisso aqui que seja possível de eu fazer. Bom, pelo menos é o que eu. é, muito bom. Magda, excelente. É devagarinho a gente vai aprendendo, Duda. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. é o que eu digo, né? O progresso é dimerizado, né? Você vai devagarinho ali, né? Não é não dá salto, né? Você tem que pegar o dimmer ali. Mas é isso. Ah, obrigado aí pelo ensinamento. Ó, Bom, tem uma dica prática para quem quiser, né? E, é, assim, eu, para alguns pacientes de psicanálise que eu tinha, que eram espíritas, que me procuravam justamente por ser espíritas, até mesmo não espíritas, evangélicos, que era a indicação da minha mãe, que é da Batista, que me procuravam, que sabia que eu ia usar o conhecimento evangélico no trato terapêutico indiretamente. E eu sempre fazia o seguinte: olha, para quem era espírita, comece o seu dia, antes de você começar o seu dia, leia o capítulo 7 de Mateus. Eu falo o seguinte: se a Bíblia inteira se perdesse e sobrasse só o capítulo 7 de Mateus, ainda tinha esperança para a humanidade. Porque ali está o resumão de tudo. E à noite, você vai pegar a questão 919 do Livro dos Espíritos, vai ler e vai praticar aquilo que Agostinho ensina para gente, né? Para os que eram só evangélicos, eu falava o seguinte: olha, você vai começar o dia com o capítulo 7 de Mateus, leia ele inteiro, e no final do dia você vai ler o capítulo 5 de Tiago, da carta de Tiago. Por quê? A carta de Tiago, gente, é pequenininha, ela só tem 5 capítulos, mas ela é o manual, ela é a cartilha iniciadora de todo cristão. Ela é o livro mais bonito que tem no Novo Testamento em matéria de singeleza, humildade e beleza sincera de aprendimento cristão, né? E lá ela fala o seguinte, ó, deixa eu achar aqui onde é que ele fala. Pois, irmãos, aqui, ó. Tiago 5:7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor.
Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Ou seja, desde que vem o lenitivo, desde que vem aquilo que vai nutrir você o suficiente para você germinar e brotar. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Quem é o juiz? A sua consciência. Então, se você começar o dia lendo o capítulo 7 de Mateus e terminar lendo o capítulo 5 de Tiago, principalmente os últimos versículos, aqui, ó, vou ler para vocês. Os últimos não, perdão, os do meio, que é o 13 e o 14. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O que Tiago está falando? Não se preocupe, se ocupe. Use. Esse é o verdadeiro vigiar que até a Abel trouxe para a gente. Vai lá, ora. Vai lá, trabalha. Vai lá, consola. Tá ruim? Pega um livrinho do Emmanuel. Vocês querem ver uma coisa? Deixa eu ver se está aqui. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Fica dentro da minha mochila de trabalho. Vocês estão vendo? Está aberta a minha câmera? Vocês sabem o que é isso aqui? Esse aqui. Ó, Ideal Espírita. Foi o último livro que minha avó, que é o baluarte do espiritismo da minha família, me deu de presente antes de desencarnar. Tá difícil? Hoje, Ideal Espírita em miniatura. Isso aqui é difícil até de ver, de você achar isso aqui na FEB. Eu pego ele e abro aleatório. Aí, ó, leio a liçãozinha. Agora, quer um exercício mais cotidiano, quer um exercício mais para fazer realmente um exercício mental sobre isso? Comece o dia lendo o capítulo 7, medite 10 minutinhos, faça a sua oração, vá para a sua vida odierna, para a sua vida material. E à noite, antes de dormir, leia a questão 919 ou o capítulo 5 de Tiago, que você vai ver que seu dia vai ser muito mais leve. O livro de Tiago, gente, é como se fosse um abraço de um amigo. De tão bonitinho que ele é. Parece, toda vez que eu leio o livro do Tiago, eu imagino o Tiago chegando e falando assim: ô, grandão, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Eu imagino ele exatamente de tão carinhoso que é o livro. O livro é muito carinhoso. Ele é um livro que foi feito para a gente. É como se ele soubesse, no século XXI, nós, professadores da doutrina dos espíritos, entenderíamos a motivação dele estar escrevendo para os primeiros cristãos. É muito carinhoso, é um livro que eu gosto muito de indicar. Façam isso. Objetivo. Ele é muito direto, ele é muito objetivo. Sim, mas ele é carinhoso, você entende? E a Olha como é que questão ele é carinhoso, gente. ele fala muito sobre a nossa fala. Tanto, Sim. né? E a Beth complementa aqui, ó, no chat, a 816, do BIP, né? Benevolência para com todos, indulgências, imperfeições alheias e perdão a todas as ofensas. Isso aí é o vigiar, faz parte do vigiar que a Kel falou. O exercício diário do BIP, que a Mágida também falou. Você estuda e vai lá e exercita. Você sabe uma coisa que atrapalha muita gente? Só para encerrar minha fala, que a gente já estourou o horário. Sabe uma coisa que atrapalha muita gente? Vocês podem até não concordar comigo agora, mas antes de dormir, vocês vão pensar nessa minha fala e vão reconsiderar. A gente tem muito medo de errar perante Deus. Isso já é um erro. Medo de errar aquilo que a gente sente sobre Deus e que é colocar para fora, esse medo já é um erro. Porque Deus não está preocupado com isso. Né? Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o quanto que você vai perseverar até o fim. Né? Então, pronto, encerrei. Eu já estou muito falador, perdão. Não, mas o estudo foi ótimo. Quero agradecer a todos. Graças a Deus por isso. Agradecer a João, foi muito bom. Graças a Deus, graças a Deus. Ensinamento. Eu que agradeço. Foi mais terapêutico para mim do que eu estava precisando. Gratidão. Estava precisando mesmo. Foi terapêutico para todo mundo, João. Foi bem terapêutico. Gratidão. Muito bom. Viu? Alguém gostaria de fazer a oração final, por favor? Roquinha aqui, para encerrarmos os estudos desta semana. Bom, eu contei até 5, aí ninguém falou nada, eu vou fazer. Boa, Duda. Vamos lá. Sensacional.
Senhor Deus, nosso Pai, amado Mestre Jesus, queridos benfeitores espirituais, agradecemos por estar reunidos aqui nessa noite, fazendo parte desse belíssimo estudo que nos enriquece, que nos traz tanto conhecimento, que nos sensibiliza e nos prepara para novas situações que certamente virão. Agradecemos por tantas bênçãos, pedimos que nos acompanhe nessa próxima semana, até a nossa próxima quarta-feira, que sejamos todos, que continuemos todos sendo muito abençoados, que essa energia se espraie por nossos lares, pela nossa família, para os nossos entes queridos, para os nossos locais de trabalho, para os nossos locais de convivência social, e que possamos a todo momento ter plena consciência desse conhecimento que nós recebemos e que possamos ter pensamentos, palavras e atitudes que possam arrastar aqueles que estejam ao nosso lado para um caminho que seja bom, que demonstre o conhecimento e o saber cristão. São os nossos agradecimentos, são os nossos agradecimentos que eu faço, dando graças a Deus e dando graças a Jesus. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Amados, fiquem todos Assim com seja. Deus. Gente, Gratidão. obrigado aí. Boa Eu noite. excedi o Obrigado. tempo para a minha pergunta, mas para mim foi de grande valia. Obrigado aí. Nada. É com Deus, Para mim gente. também. Nossa. Boa noite a todos. Boa Boa noite. Fiquem com noite. Deus, gente. Muito Fiquem com obrigada. Deus. Boa noite, tchau. queridões. Beijo, Denise, Boa Tchau, Márcia. tchau. Boa noite, noite. amores. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais.